Fala pessoal, tudo bem? Então, vou mandar para vocês essa aula gravada como substituição daquela que nós não tivemos presencialmente, né? Mas vamos lá, a gente ia falar sobre urbanização e dentro desse tema eu ia enfatizar bastante essa questão das questões socioambientais da urbanização, principalmente na relação urbanização, solo e água, tá? Que é um tema que cai bastante, não é o único, mas outros temas que caem eu tenho vídeos já prontos sobre isso que eu posso incorporar nesse bojo aí de coisas que eu posso mandar para vocês, mas que o que eu vou falar aqui, vou tentar ser bem breve, tá? É, acho que é um tema que mais importante assim em termos de urbanização, tá? Mas vamos lá. Isso aqui é uma questão de 2014 que fala assim, escoamento das águas das chuvas. E nós temos um esquema que a princípio parece ser um pouco complexo, mas se vocês baterem um olho assim com mais calma, vão ver que é simples. Tem esse desenho aqui que mostra uma área urbanizada e uma outra área que não é urbanizada, uma área mais natural, né? Meio rural, meio natural. E aí tem essas lupas em cada uma que mostra o que acontece lá. Então, igual hoje que choveu em Belo Horizonte, choveu também no entorno de Belo Horizonte, que são áreas que não são urbanizadas. O que pode ter acontecido lá, né? Igual está mostrando esse esquema. Numa área que não é urbanizada, nós temos aí esse total de 100% de precipitação, o total que choveu naquele momento, em que desses 100%, 40%, quase a metade, evapotranspirou. O que é evapotranspirar? É quando a água já volta para a atmosfera em forma de vapor, seja pelo calor, né, da Terra naquele momento, seja principalmente pelas plantas que evapotranspiram. As plantas sugam essa água e exalam para fazer a fotossíntese. Então essa é a evapotranspiração. Por que tão alto assim, 40%? Porque uma área que tiver muitas plantas vai evapotranspirar mais. E aí o restante, né, 10% vai fazer escoamento superficial. O que é escoamento superficial? É água que escoa, que não infiltra. Ela vai em cima do solo até um rio próximo, um córrego próximo. Mas 50%, aí sim, a metade infiltra, entra dentro do solo. 50% entra no solo. Tanto no lençol freático quanto nos aquíferos. Né? O lençol freático é aquele que fica entre o solo e a rocha, e o aquífero é aquele que fica dentro da rocha. Para entrar na rocha demora mais um pouco, mas o lençol freático é a cada período chuvoso. Tá? E o que acontece na parte urbana, urbanizada? Daquele total de 100% da chuva que precipitou, olha só, 25% evapotranspirou. É bem menos do que na área mais preservada, né? Por quê? Principalmente pela falta de plantas. Né? A área urbana tem menos plantas. 15% foi para os telhados e 30% foi para as calhas, para as ruas, né? Diretamente para os rios, foi para a área que não é casa. Então pode ser um asfalto, pode ser uma rua, enfim, uma área pavimentada. Ou seja, 15% mais 30% dá 45% do esgoto pluvial. Aqui engana quem acha que está infiltrando, porque essa água não está infiltrando, ela está dentro do solo, tá subterrânea, né? Mas é um subterrâneo artificial, é um esgoto pluvial, é uma drenagem pluvial, tá? É uma é algo que no final das contas não vai infiltrar, vai direto para um rio, tá bom? Porque aqui ó, tem água subterrânea, lembra que é o lençol freático mais o aquífero, né? Apenas 30% contra aqueles 50% da outra área. Ou seja, é muito menos água infiltrando. A água está escoando mais do que na área não urbanizada. Mas vamos lá. Comparando o escoamento natural das águas de chuvas com o escoamento em áreas urbanas, nota-se que a urbanização promove maior. E aí vamos lá. A. Vazão hídrica nas estruturas artificiais construídas pelas atividades humanas. Aí, ó, tá uma boa questão, né? Ela promove maior vazão hídrica nas estruturas artificiais. O que são as estruturas artificiais? As drenagens de esgoto pluvial, né? O Boca de Lobo, os canais que estão dentro debaixo das ruas que a gente não vê, mas que não está infiltrando. A água está sendo levada diretamente para o rio, né? Construídas pelas atividades humanas.
Bem, vamos lá, vou continuar. B. Armazenagem subterrânea. Não, já não é, né? Nós já vimos que não é. Mas vamos lá. Uma vez que nas áreas urbanizadas o ciclo hidrológico é alterado pelas atividades antrópicas. Sim, as áreas urbanizadas o ciclo hidrológico é alterado pelas atividades antrópicas, mas não promove maior armazenagem subterrânea. Na verdade, promove maior escoamento superficial, seja pela drenagem pluvial. C. Evapotranspiração. Também não. Nós vimos que a evapotranspiração é maior nas áreas naturais, né? Mas vamos lá. Pois nas áreas urbanas, a diminuição da cobertura vegetal promove aumento no processo de transpiração. Não, né? Com mais árvores que nós vamos ter mais evapotranspiração. D. Transferência de descarga subterrânea. Pois, ao aumentar a impermeabilização, traz como consequência maior alimentação do lençol freático. Não, o lençol freático faz parte das águas subterrâneas. E a impermeabilização evita que a água infiltre e chegue lá, né? Então é justamente o contrário disso. E infiltração, também não, né? Não deixe infiltrar. Pois ao aumentar a impermeabilização, mais uma vez, né? Aumentando a impermeabilização, sim, estabelece-se uma relação diretamente proporcional desses elementos na composição do ciclo hidrológico. Não. Ao aumentar maior a infiltração, você não pode impermeabilizar, né? Está contraditória essa questão. Então, gente, o que nós estamos vendo aqui é o seguinte, que a cidade, no geral, promove menor infiltração da água. Ela impermeabiliza o solo, então a água tende a escoar mais. Então, gente, essa questão toda sobre enchentes, que acontece muito em Belo Horizonte, acontece muito nas grandes cidades, é promovida pela impermeabilização, pela redução das áreas verdes ou condições que a água possa entrar no solo. Você tira, né, igual você vê aqui, ó, você tira uma água que poderia estar entrando no solo e joga ela diretamente para o rio. Então toda essa discussão que fala, não pode jogar lixo, né, porque entope o bueiro. Sim, entope, de fato, mas não é isso que causa essas enchentes, né, que nós costumamos ver aí. Tampouco é aumentando a calha dos rios que estão ali canalizados. Isso é só paliativo, porque é muita água que chega ao mesmo tempo. Uma forma de realmente reduzir as enchentes nas grandes cidades é aumentar áreas permeáveis, né? Áreas verdes, áreas de recarga dos lençóis freáticos. E além disso, também existem propostas reais, propostas concretas, que é reduzir, os prédios, né, das cidades, as casas das cidades, seriam obrigadas a armazenar parte dessa água da chuva no subsolo para que a água consiga infiltrar lentamente. Se isso acontecesse, né, se todos os prédios fizessem isso, as enchentes iriam reduzir ou se não acabar. E como consequência positiva disso, ia surgir nascente aí onde nem tem, né? Ia brotar água do chão, porque os lençóis freáticos estariam mais enriquecidos. Tá bom? Estou falando isso para além da questão, porque podem cair questões relacionadas a isso, mas também por dicas aí para uma redação do Enem, né? Essa questão, pessoal, é muito importante e normalmente cai sobre isso no Enem, tá bom? Isso aí, falou, bons estudos.